Pessoal, nós estamos falando sobre esse livro, As Coisas da Terra. Está aí, ó. Acho que nós já temos ele na livraria. Temos, José? Temos na livraria. É um livraço. É um livro muito legal, um livro para você ter na cabeceira lá da tua cama. É um livro inusitado, que traz um assunto inusitado, um assunto diferente, um assunto estimulante, que muitas vezes a gente, no ambiente de igreja, a gente não está muito acostumado a tratar desse assunto, mas é um assunto espiritual também. E é um assunto que nos leva à maturidade, tá bom? E aí eu quero ler com a igreja nessa manhã, Filipenses capítulo 4, verso 8, para que nós possamos iniciar o assunto aqui nessa manhã. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ok? Amém, gente? Isso daí. Olha só, semana passada nós tivemos aqui uma boa conversa sobre esse livro. E nós vimos na semana passada que esse livro, gente, trata da maturidade cristã. O objetivo, a finalidade desse material é nos conduzir a uma vida de maturidade. Nós tivemos uma oportunidade na semana passada, nós falamos sobre algumas práticas quase que infantis que nós encontramos na história da igreja, alguns cristãos no passado, e falamos sobre os chamados ascéticos, os monásticos, os pais do deserto, os padres do deserto. E o que essas pessoas tinham em comum, esses grupos? Eles se retiravam da sociedade. Muitos deles se afastavam até mesmo do convívio familiar. Acredita nisso? Sabe por quê? Se afastavam para não terem a sensação do prazer. Porque eles entendiam que qualquer sensação do prazer, qualquer sensação de alegria mesmo, acabava sendo um pecado. E aí a gente percebe que nos dias de hoje, e falamos isso na semana passada, ainda hoje, nós vamos encontrar muitas pessoas que também acabam tendo esse tipo de pensamento, e muitos ainda necessitam, muitos crentes necessitam que os pastores e os líderes lhe digam o que fazer e o que não fazer. Então é assim que você tem que fazer, ou é assim que você não deve fazer. Por quê? Acaba sendo uma postura imatura diante da Bíblia Sagrada, diante da Palavra de Deus. E nesse sentido, meus irmãos, veja só quantos irmãos, quantos crentes acabam se sentindo culpados. Eles têm uma culpa por desfrutarem de algum bem aqui na Terra. E isso faz parte da construção histórica no campo cristão. Então, sei lá, vai desfrutar de alguma coisa aqui nesse mundo, uma viagem, por exemplo, uma festa, um passeio, etc. Se sente culpado. Bate aquela culpa. E aí, veja só, uma culpa falsa mata a alegria. Eu quero usar aqui uma frase do pastor aqui do livro, Joe Higney. E ele diz, coloca para mim, olha o que ele afirma. Pega essa aí. Ele diz assim: sentir culpa por algo que Deus não considera pecado, isso sim é pecado. Então, o cristão maduro, o cristão que vai se aprofundando em camadas mais profundas da palavra de Deus, do texto sagrado, ele deve compreender biblicamente que tudo que Deus criou a priori para o nosso prazer. Está entendendo isso? Para a nossa satisfação. Para que possamos desfrutar. Tudo Deus que criou, meus irmãos. O homem, a mulher, a família, os filhos, os bons amigos, a risada, o convívio com pessoas, a música, o trabalho, o sexo. Não é o diabo que criou? Certo ou não? Vocês ficaram olhando para minha cara assim? Deus, gente, Deus criou. E aí a gente falou até coisas comuns da vida. O bacon, você gosta de bacon? A gente não gosta de bacon, né? Prefere maçã. Pois é, maçã é bom. Mas o bacon é bom, não? Então, o bacon, o ovo frito, o churrasco, a pizza, os esportes, as viagens, a piscina, a praia, o mar, as florestas, os animais, os pássaros, etc. Eu quero dizer o seguinte, é esse o sentido que esse material trabalha, que todas as coisas, toda a matéria e todo o derivado da matéria-prima que Deus criou, tudo vem dele, sustentado por ele e para a glória dele. Então, olha que visão legal, para que a gente possa parar para pensar um pouquinho. Veja só, tudo que nós vemos, todo o material, todo o mundo material, vem do espiritual. É criado pelo espiritual. Portanto, nós podemos, por analogia, entender que é espiritual também. Tanto quanto as outras coisas que nós chamamos de espirituais. Entenda, a nossa cabeça evangélica. O que é espiritual? Fazer parte, enfim, participar da reunião de oração. Muito espiritual. Mas em santidade, você também comer uma boa macarronada com a tua família é espiritual também. Entendeu? Você sair para passear com a sua família é espiritual também. E nós vimos na semana passada como essa é uma afirmação libertadora. Coloca para mim, por favor, lá. E diz assim, olha, as coisas materiais, elas são tão espirituais quanto as espirituais. Coisas espirituais. Por quê? Simplesmente porque foram criadas pelo Deus espiritual. Os rios, as florestas, a vida, a matéria, tudo que você vê de físico foi criado pelo Deus
espiritual. Então, tudo que é material é espiritual também. John Piper, ele chama o gozo da vida em Deus, gozar a vida em Deus, tudo para a glória dele. Ele cunha aqui uma expressão muito bacana, ele diz o seguinte, ele chama de hedonismo cristão. É uma expressão diferente. O hedonismo cristão, que é a felicidade em Deus na experiência humana. Por quê? Vamos para a próxima. John Piper, ele diz o seguinte, que Deus é mais glorificado quando nós somos mais satisfeitos nele. Quanto mais você é satisfeito com a sua vida, no pouco ou no muito, na escassez ou na fartura, quanto mais você é satisfeito nele, mais Deus é glorificado. Beleza? Qual é o ponto de equilíbrio? Pastor, mas isso não é perigoso? Pois é. Qual que é o ponto de equilíbrio? É que, obviamente, ouça aqui, por favor, porque esse é um assunto sério, para a gente não se perder na caminhada. Obviamente, as coisas da terra que Deus criou devem ser gozadas com santidade. Entendeu? Ninguém está falando, vai lá. Não, não é isso. Com santidade. Devem ser gozadas com responsabilidade. E devem ser gozadas com responsabilidade. Esse é o X da questão. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, diz, Deus abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Todas as coisas para delas gozarmos. Mas é óbvio, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você não deve transformar todas as coisas criadas com todos os benefícios em um ídolo. Esse é o ponto. E aí seria, querido amigo, um terrível problema para a sua vida. Transformar todas as coisas maravilhosas que Deus fez em um ídolo. Porque se você está percebendo que o seu futebol, se você percebe que o seu churrasco, se você perceber que a sua piscina, que a série que você gosta tanto, que o seu jogo de tênis, que a sua bike, que o seu lazer, que as viagens que Deus permitiu que você faça, se você perceber que essas coisas tomaram o centro do teu coração, no lugar do amor a Deus que você deveria nutrir, se você perceber que essas coisas estão tomando o lugar principal do teu coração, da sua vida, está errado. E o crente tem que ter essa percepção. Ou seja, virou idolatria. Nós devemos gozar da vida que nós ganhamos de Deus com responsabilidade, com equilíbrio e com santidade. Obviamente, meus irmãos, meus amados, meus queridos amigos, irmãos que estão aqui, aqueles que nos assistem, a Bíblia, ela nos exorta à abnegação? Claro que sim. A Bíblia o tempo todo está nos exortando para que a gente tenha uma vida de renúncia? Claro que sim. Negar isso é negar a Bíblia sagrada, a palavra de Deus. Ir contra essa instrução é ir contra a palavra de Deus. A Bíblia o tempo todo está nos falando de uma vida de renúncia. O jejum mesmo é uma renúncia à carne. A prática do jejum é uma renúncia à sua vontade, aos seus desejos. O jejum ele tem uma profunda ligação com o negar a si mesmo, é um sacrifício. Então, a prática do sacrifício, de você sacrificar, entenda isso, faz parte da mensagem cristã, obviamente. Tomar a cruz e seguir a Cristo Jesus, isso está claro, isso está transparente, isso está explícito nas páginas da Bíblia Sagrada. Aliás, nós trabalhamos muito isso como crentes em Jesus, como igreja. É o que nós mais ouvimos sobre a renúncia, a abnegação, tomar a cruz o tempo todo. Mas ouça isso. A Bíblia Sagrada também nos dá indícios de que nós não precisamos manter as coisas da terra à distância das nossas mãos. É um ponto de equilíbrio. Eu acredito que nós falamos, acho que eu comentei na semana passada, que há um jeito sábio, há um jeito santo, há uma forma moderada, cautelosa, prudente, há um jeito responsável, entendeu? Há uma prática madura de nós nos envolvermos com as coisas aqui dessa terra. Cautelosos, sábios, equilibrados, moderados, de nós nos envolvermos com as coisas que Deus criou em equilíbrio, em santidade, em responsabilidade. Até porque, para a santidade, o Senhor nos chamou. Sim ou não? Para a santidade. Então perceba a riqueza aqui desse tema, gente. Deus nos deu coisas boas, mas o tolo transforma as coisas boas que Deus nos deu em ídolo. Esse é um problema. O imaturo, com medo de transformar as coisas em ídolo, não desfruta das coisas boas que Deus criou. Percebe a tensão que há? Atenção no nosso mundo, na nossa vida. Em algum momento aqui desse livro, queridos, o autor ele fala que a sua esposa costuma fazer um bolo crocante e delicioso. E ele fala o seguinte, ele fala, olha, eu amo o bolo crocante e delicioso. Eu não lembro do que é o bolo, acho que deve ser de maçã. Boa, abóbora. É um bolo delicioso e crocante que a esposa faz. Daí ele diz, olha a sacada, perceba. Aí ele diz o seguinte, mas não teria sentido, ele diz, dizendo ele, eu amar mais o bolo do que a criadora do bolo, horas. Tem sentido um negócio desse? Ele está querendo dizer o seguinte, que o seu amor maior não está sobre o bolo, mas o seu amor maior é em sua esposa, e não no bolo que ela cria e que ela gentilmente e amorosamente oferece a ele. O seu amor maior
Está em sua esposa. O sentido que ele quer comunicar disso é que nós devemos amar, gozar, desfrutar sim das tortas maravilhosas, deliciosas, macias e crocantes que Deus nos oferece. Podemos desfrutar sim, só que é o seguinte, não devemos amar essas tortas crocantes e macias que Deus nos dá acima dele próprio. Nosso amor maior está em Deus. Domingo passado nós chegamos à conclusão, porque esse é o ponto, queridos, que nós podemos e devemos gozar das coisas que Deus nos dá. Chegamos à conclusão que não desfrutar ou recusar as coisas boas que Deus nos oferece, que Deus nos criou, isso acaba sendo um desrespeito a Deus. E qual é a analogia que ele faz? A analogia é o seguinte: imagine você, papai e mamãe, imagine que você prepara algo muito bom para o seu filho. E o seu filho simplesmente despreza aquilo que você preparou. Como é que você se sentiria? Você não enxergaria isso como uma falta de respeito? Você preparou algo muito legal para o seu filho, para a sua filha. E aí, sabe, trata com desdém. Nem se importa. Você não veria isso como uma falta de respeito? Você, papai e mamãe, certamente você iria se sentir minimamente decepcionado. Você fala, puxa vida, fiz com tanto carinho, nem deu bola para isso. João Calvino, o reformador, na mesma linha, ele trata desse ponto e ele chega a dizer que menosprezar as dádivas de Deus é um insulto a Deus. Olha que coisa. Então perceba, nós estamos diante dessa tensão. Nós estamos diante desses extremos, ouça, por favor, para a tua vida, extremos que podem se tornar pecaminosos. São dois extremos. Nós estamos diante de dois pecados destrutivos. Quais são, pastor? Coloca para mim. A ingratidão e a idolatria. Porque é isso. O meu ponto, a minha parte que ficou de trabalhar aqui, tratar com vocês, com os irmãos hoje, é justamente essa questão. Centenas e centenas de crentes, de irmãos, não gozam dos prazeres que Deus criou. Centenas e centenas de crentes não dão mínimo valor para as coisas que Deus criou, para o nosso prazer, para a beleza da criação. E justamente por não darem valor, não são gratos. Não são gratos. Como Calvino disse, é um insulto a Deus você não gozar da beleza que Deus criou. Isso acaba sendo um insulto. A pessoa ela é incapaz de dizer obrigado, Senhor, pela sua bondade. Obrigado, Senhor, pela sua benevolência. Obrigado, Senhor, por essa pizza, mas de coração mesmo. Obrigado, Senhor, porque eu estou com meu filho aqui, nadando no rio, na piscina. Bênçãos da vida colorida que Deus nos deu. Vem do Senhor, vem do Criador, e tudo é espiritual. Ingratidão. E o outro extremo? O outro extremo estão aqueles irmãos, aquelas pessoas que transformam as dádivas de Deus num ídolo. E aí o grande perigo disso é que transformar, ouça, as coisas num ídolo vai levá-lo a perder tanto o doador quanto as dádivas de Deus. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Você amar mais as coisas que Deus dá vai levá-lo certamente a perder tanto as bênçãos que você ama tanto, quanto o abençoador, quanto o doador da bênção. Usando aqui o nosso material, o C.S. Lewis, ele observava assim, acerca desse assunto, ele diz assim, essa é uma frase que você pode levar para a tua vida, viu? Para a tua vida. Se pusermos as primeiras coisas em primeiro lugar, teremos as segundas a seguir. Se pusermos as secundárias, as segundas em primeiro lugar, perderemos ambas. A idolatria é uma loucura que muito crente está preso nela. Muito cuidado com isso. Quanta gente, quantos crentes que acabam colocando o carro, o dinheiro, o trabalho, a carreira, o grande amor da sua vida, os bens, as viagens. E claro que são coisas importantes, ninguém está falando o contrário. Claro que tudo isso é muito importante, mas não são mais importantes do que as mais importantes. Deu para entender sim ou não? Entendeu? Claro que tudo isso é importante, mas não é mais importante do que o mais importante. Deus, por exemplo, é o mais importante. A sua família é o mais importante. Tem gente que idolatra o carro e que o filho está lá escanteado. Entendeu? Família, sei lá. Não pode. Perca Deus, que é o mais importante, e todo o resto não fará mais sentido para você. Todo o resto se tornará pó. Talvez não agora, mas aqui à frente. Logo ali na frente. Lembre-se disso. Na sua jornada de vida, as primeiras coisas devem ser as primeiras coisas na sua vida. Sempre é o mais importante. Sensacional, né? Olha só. Eu tenho dito, né, que esse livro, que esse material, falei semana passada, coloca para mim, ele nos conduz a camadas mais profundas do entendimento da criação de Deus. Na semana passada, um olhar bem
bem particular aqui do autor. Ele vai citar Deus como o roteirista, o Deus, o autor da história, aquele que escreve a história. E nós, criaturas que fomos criados por esse Deus, nós somos personagens da história desse Deus. E eu citei na semana passada, essa é a forma que nós conhecemos lá da música do Estênio. Deus é o tapeceiro. É o Deus que tá construindo o tapete, que está escrevendo a história. É o Deus que criou todas as coisas. E ele cria todas as coisas numa expressão que é conhecida no latim, o ex nihilo, coloca para mim, que é do nada. Deus criou do nada todas as coisas. Ele não precisou de nenhuma matéria prévia para poder criar. Apenas com o poder da sua palavra ele criou tudo. E tudo que você vê, tudo vem de Deus e todas as coisas são sustentadas por ele. O C.S. Lewis, ele fala que Deus criou, e ele brinca, ele diz o seguinte: Deus gosta da matéria, porque tem muitos crentes que só vê o espiritual, beleza. Deus gosta de matéria, ou pelo simples fato de que ele criou a matéria. Quem criou a matéria? Foi Deus. Está claro isso ou não? O espiritual é Deus, e a matéria é Deus também, é ele que criou toda a matéria que nós vemos. Tudo isso ele criou, inclusive lá no Gênesis, ele cria toda a matéria e ele fala assim: é bom. Tudo é muito bom. E aí eu quero já caminhar para a nossa reflexão aqui nessa manhã. Qual que é o perigo que nós corremos? O perigo que nós corremos é o de divinizar a matéria. O perigo que nós corremos, e cuide do seu coração, é de nós divinizarmos a criação de Deus. Nós não podemos cair na armadilha de divinizar toda a criação. Semana passada lemos Romanos capítulo 1. Gente que adora animais, os quadrúpedes, pessoas que adoram pássaros, mas isso não é para ser adorado. Entendeu? Isso é para ser admirado, não adorado. Deus é o nosso objeto de adoração. Ele é o criador de todas as coisas. E esse negócio de divinizar a criação vem de uma filosofia que está aí em movimento, já muito antiga, chamada de panteísmo, que entende, está lá, panteísmo, até explicando lá, não vou ler, mas o panteísmo é uma doutrina filosófica que entende que Deus e o universo é uma coisa só, e sim, Deus está no universo, mas nós temos que entender o seguinte, que toda a criação e Deus não são a mesma coisa, ou seja, são distintas. Deus é Deus. E apesar dele estar presente na sua criação, ele é Deus. Ele é distinto da sua criação. Então, divinizar a criação é pecado. Gente que adora o namorado, adora a namorada, adora o carro, adora não sei o quê. Cuidado com esse negócio. Cuidado com isso. Você pode gostar, mas numa escala de valores, adorar, somente você deve adorar a Deus. Deus está presente na criação, Deus é distinto da criação. Pegue esses valores para você, não esqueça nunca disso. A criação não é Deus, mas sim o Deus Trino, ele está presente em toda a criação. Usando um termo de Tomás de Aquino, ele trabalha o sentido de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, as pessoas da Santíssima Trindade, estão presentes em toda a criação. Tomás de Aquino, ele vai cunhar uma expressão, uma palavrinha chata, pericorese, uma palavrinha diferente, mas é uma palavrinha muito antiga, que os nossos irmãos do passado trabalharam em cima dessa palavra, desse termo, e significa o seguinte: é uma dança em volta, em círculos, uma relação dinâmica, uma relação harmoniosa das pessoas, da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade presente em todas as coisas, mas distinta a Trindade de todas as coisas. É Deus quem cria todas as coisas. Essa noção de pericorese é Deus Pai no Deus Filho no Deus Pai, Deus Filho, ambos no Espírito Santo, mas mútuos em si. E é mistério isso pra gente. Mas é legal pra gente parar para pensar quem é esse Deus que a gente serve. Você precisa entender. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são distintos, mas é um só. Entendeu? E o mistério da palavra de Deus, da criação de todas as coisas. Pericorese. E o bem legal aqui que o livro trabalha, agora presta atenção nisso. Essa pericorese também é sentida na tensão que há entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Soberania de Deus, responsabilidade humana, uma não anula a outra, mas elas se completam misteriosamente. Entendeu, Marcão? Pericorese. Camadas profundas de entendimento. Perceba, deixa eu tentar aqui traduzir. As intenções do Criador. As ações do Criador, do autor da história. Todas as ações de Deus, as intenções de Deus. E as intenções das criaturas de Deus. As intenções das criaturas, dos personagens de Deus, que somos nós. Misteriosamente, veja, misteriosamente, residem uma na outra. De uma forma misteriosa. Se entrelaçam a vontade soberana de Deus, a responsabilidade humana.
se entrelaçam. Deus presente em nós, nós presente em Deus. Então perceba que nessa união, Deus e os seres humanos transformados, seres humanos nascidos de novo, ressuscitados da morte. Esses seres humanos, homens e mulheres, estão sendo cada vez mais, ouça isso, introduzidos numa união perfeita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus orou isso na sua oração sacerdotal, se você nunca percebeu. Jesus ora lá: Pai, assim como eu sou em ti, tu és em mim, assim como nós somos um no outro, que eles sejam em nós. É um mistério maravilhoso. É projeto para a eternidade, a gente só está engatinhando. Nós só estamos começando. Maravilha. Eu termino aqui, queridos, dizendo o seguinte, que Deus nos dotou, Deus nos capacitou. Gostaria que você prestasse atenção nesse finalzinho, de criatividade. Deus nos dotou de autoridade. Deus te dotou de sabedoria. Deus te dotou de imaginação, para que a gente possa viver no mundo que Ele criou. A terra é dele. Apesar do pecado, da deformação que houve, mas a terra continua sendo dele. O sol que brilha, o céu, o vento, a chuva, os mares, os rios. Entendeu? E tudo que é derivado dessa matéria-prima maravilhosa, divina, transcendental que Deus criou, Deus nos colocou para que a gente possa desfrutar. Um mundo cheio dos prazeres de Deus. Um mundo cheio de comida, por exemplo. Daqui a pouquinho vai dar fome já, né? A comida que é para o nosso prazer, para o nosso sustento. Um mundo cheio de homem e mulher. O homem que precisa da mulher, a mulher que precisa do homem para serem fecundos, para não viverem sozinhos. O ser humano quer distorcer esse negócio, mas a união homem e mulher é perfeita, criada por Deus. Você já imaginou, já percebeu que Deus ele te deu olhos para você ver toda a beleza? Deus ele te deu ouvido para ouvir o som da terra. Deus te deu o nariz para que você possa sentir o cheiro, o aroma da vida. E a gente passa meio que brucutu, a gente nem percebe isso. Agradeça a Deus por todas as coisas que Ele te deu. Eu estava vendo um cientista falando o seguinte: a gente não conseguiria viver direito se nós não tivéssemos os cílios. Você já agradeceu a Deus pelos cílios que você tem? Você não conseguiria ficar com os olhos abertos. É fantástico, é maravilhoso. Tudo que Deus nos deu. Deus te deu a mente, Deus te deu a intelectualidade para que você possa pensar, raciocinar. Quantos tesouros inestimáveis, de grande valor, que Deus nos deu, mas cuidado. Ouça, todos esses tesouros que Deus nos deu têm um poder, têm um potencial de se tornarem ídolos no nosso coração. E talvez você possa estar achando assim: isso não me pega. Pega todo mundo aqui. Todos nós somos vulneráveis em transformar as coisas que Deus criou em ídolo do nosso coração. Transformar as coisas que Deus nos deu para que a gente desfrute, transformar essas coisas no lugar de Deus. Isso é terrível, é um perigo grande para nós. Porque, meus irmãos, todas as coisas que Deus criou têm valor. Você tem valor. A tua casa, os seus bens, mas aprenda e não se esqueça que o valor da terra, o valor da criação, o valor do ser humano não é autônomo. Não é autônomo. Não é independente do Criador. Não é. Tudo que você tem, tudo que você gosta, que você ama, não é autônomo de Deus, o Criador. Jamais você pode ignorar o fato de que o valor de tudo que está à sua volta, inclusive de você mesmo, está amarrado, está atrelado em Deus, o Criador. Porque tudo é sustentado por Ele. Tudo. Tudo vem dEle. As poltronas que você está sentado, vem dEle. Matéria-prima vem dEle. Aí Deus dá a inteligência. A mão que fez vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo é sustentado por Ele. O valor da terra, de toda a criação, deriva de Deus. E toda a glória e toda a honra seja ao nosso Deus. Eu quero deixar aqui 3 versículos. Jesus, falando do valor que nós temos, ele fala: vocês valem mais que os pardais. Nessa escala de valores, entendeu? Há um valor. Imagina uma mãe que preza mais a limpeza da cozinha do que o cuidado com os filhos. Você não acha que tem alguma coisa errada nisso? Tudo tem valor, precisa limpar a cozinha. Mas veja, o valor que você tem que dar para os seus filhos deve ser maior. As pessoas são mais importantes do que as coisas, do que as propriedades. O segundo versículo que eu quero dizer é o seguinte: você tem valor. O Salmo 8,5 nos diz que o homem é a coroa da criação, feito à imagem e semelhança de Deus. Você é a coroa da criação, mas você é a criação. Deus é Deus. Deus é mais importante numa balança do que você. Viva entendendo isso. Desfrute do prazer da vida. Mas entenda que você deve tudo a Deus. Ele é Deus. Entenda isso. Toda a honra e toda a glória pertence a Deus. E o último verso, Isaías 42:8.
Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele está falando, eu não vou dar a minha glória para ninguém. Então, aproveite de tudo que Deus lhe concede, dentro das possibilidades que Deus te dá. Hoje está calor, se você puder pular numa piscina, beleza. Se não der, liga a mangueira do tanque e tome um banho de mangueira. E seja feliz na presença do Senhor. Mas entenda uma coisa, não faça das coisas que Deus te deu, um rival de Deus. Não faça isso. E quantos crentes têm caído nessa armadilha? Porque conforme nós estamos lendo aí, ó, cadê o texto de Isaías? Deus, ele não vai tolerar nenhum rival. Nada. Nada. Os passeios, sua carreira, seu dinheiro, os seus sonhos, os seus anseios. Não faça dessas coisas um rival de Deus. Toda a glória pertence a ele. Por último, colocou aí lá a frasezinha do Lutero. Se tiver, joga para mim aí. Tá lá, olha lá o Lutero. Olha o que o Lutero diz sobre essa questão. Nada podemos dar a Deus. Não podemos dar nada a Deus. Porque tudo é de quem, gente? É dele. E tudo que temos vem dele. Só podemos dar-lhe louvor, gratidão e honra. Fecha os olhos no teu lugar. Vamos orar. Pai amado, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Se existe alguma virtude, Deus, se há algum louvor, que sejam essas coisas que ocupem o nosso pensamento. Santifica as nossas mentes. Nessa manhã, Deus, santifica os nossos desejos. Santifica-nos, Deus, que possamos viver para a Tua glória. Atue, Deus, o Teu Espírito Santo em nosso comportamento diário. Nos dê sabedoria, Pai, para decidir, para decifrar, para discernir as coisas aqui dessa terra. Nos conduza, nos leve, Senhor, a uma vida de maturidade. No sentido, Pai, que possamos e devemos, Deus, gozar das bênçãos que o Senhor nos concede. Sem culpa, sem peso, com alegria. Mas também, Deus, nos ensine, nos ajude a não transformar essas coisas rivais do Senhor no nosso coração. Porque o Senhor é tudo para nós. Nós amamos a Ti, Deus. Declaramos que Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador único. Em Cristo Jesus oramos. Amém.